Oi, bem-vindos, bem-vindas, taurinos, taurinas. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, desejo que sim. O recado do tarô para Touro, Sol, Lua e Ascendente. Então, vocês já sabem, se não reverberar muito para você, se não fizer sentido, não bater com o que você está passando, com os seus anseios, dá uma olhada no teu signo lunar ou até mesmo no seu ascendente, ok? Que são expressões fortes no seu mapa, no mapa de todos nós. Nosso signo solar, data de nosso nascimento, o Sol, nosso nascimento, a Lua e também o ascendente, perfeito? Vamos lá. Touro, agosto de 2023. Qual o recado para Touro? Começamos com a força. Essa é uma carta muito bonita, que fala de lealdade a princípios, de força interior, de sabedoria. A estrela, a justiça, a temperança, a torre, um conselho, a morte. A morte seguida da torre faz todo sentido como conselho. Mas vamos voltar ao início. Vamos lá. Taurinos, taurinas. Uma circunstância, uma etapa de vida que está pedindo para vocês um cuidado de equilíbrio, tá? É como se ele falasse: você está muito bem aí fazendo as suas coisas no seu mundinho, tarará, mas você não está prestando atenção no desequilíbrio que ou você está realizando com desequilíbrio, tá? Ou o teu realizar, a tua conduta, a forma de você lidar com alguma situação está desequilibrando o seu entorno. De qualquer forma, isso te atinge, direta ou indiretamente, ok? Taurino, taurina, o que você deve fazer? Isso, respirar. Respirar, observar, olhar, se acalmar. Porque na ânsia de fazer, na ânsia de decidir, na ânsia de muitas vezes fincar o pé no chão e ter alguma razão, ou lutar pela razão que se possa ter diante das situações, isso te impede de olhar para o outro, para a necessidade do outro, para o poder de realização do outro na sua vida, no seu ciclo. Então, taurino, taurina, que tal dar uma melhorada nessa comunicação, tá? No favorecimento, ele traz a carta da temperança, que é o movimento da vida. Ela está em movimento, ela está andando, jogando de uma ânfora para outra a seiva da vida, ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, ela está concentrada no que pertence a ela, no que ela tem que fazer, no que ela pode contribuir e em si mesmo, não no outro. Nós mal damos conta de nós mesmos, como é que podemos dar conta dos outros? Então, melhore a sua comunicação. Em que sentido? Não de querer transformar o outro, mas de aproximar com a fala, tá? Com o entendimento, o outro para perto de você, para perto dos teus anseios, das tuas necessidades. Mas isso passa por ouvir da necessidade do outro, do anseio do outro. Ok, Taurino? A comunicação se faz de fala, mas de audição. Então, e muitas vezes a gente esquece desse segundo processo, de ouvir o outro.
muitas vezes a gente está ouvindo o outro, não no intuito daquele que está buscando a compreensão do que o outro está dizendo, mas já aqui, ó, pensando numa resposta. A mente da gente é muito rápida e muitas vezes demais até. Às vezes ela faz um processo de nos enganar. A mente mente. Como é que essa mente mente? Ela te traz uma velocidade de reação ao que o outro está dizendo e não de compreensão do que o outro está dizendo. Porque a compreensão, ainda que ela possa passar pela mente, ela mora muito mais no coração, certo? Eu ia perguntar, compreende? E é isso, tá? Dá essa respirada, veja como é que as coisas estão acontecendo, tá? Porque essa situação que você acha que está tudo certo, sem pensar no seu entorno, sem prestar atenção, porque está certo para você está confortável, para você está tudo ok. Mas para as pessoas envolvidas na mesma situação, no mesmo projeto, na sua casa, seus amigos, em alguma circunstância, existe algo que está precisando ser revisto, tá? Existe algo que não vai ficar como era. Existe algo que vai sofrer uma modificação. E essa modificação é que você está tentando evitar, que você não está vendo. Tentando evitar de perceber, às vezes por proteção, né? Eu não quero lidar com isso. E às vezes por egoísmo mesmo, por não prestar atenção no outro, por estar tão atento às suas próprias lutas. E isso acontece muitas vezes com a gente. Não é uma propriedade sua, viu, Taurino, Taurina? Quantas vezes a gente não se atém às nossas necessidades, né? E não percebe que quem está na caminhada conosco também tem os seus entraves, também tem as suas necessidades, e muitas vezes maiores e mais urgentes que as nossas. Então, dá uma pausa, dá uma respirada, Taurino, Taurino, e verifique certinho sobre isso. Reveja esse trajeto, reveja aonde você quer chegar, se as pessoas que você está levando com você, que estão envolvidas nessa situação, pensam e sentem da mesma forma que você. Não precisa ser igual, mas tem que ser ressonante, tá? Não pode ser antagônico, não pode ser disforme. Tem que ter alguma coisa que se assemelhe, que faça com que vocês possam tocar essa ideia, esse projeto, essa convivência juntos, tá? Tenham o mesmo objetivo. Isso não sendo possível, então, ele pede para você abrir a sua mente, refazer seus planos, tá? Não insistir, tá? Tentar o entendimento. Não sendo possível o entendimento, Taurino, Taurina, refazer seus planos. Nada é como era antes. Ok, isso é fato. Mas o que você vai fazer com isso, tá? Lembre-se que a estrutura é poderosa. Existe alicerce. Aonde se estava indo, o topo precisa ser construído. Não tem futuro como estava, tá? Isso não quer dizer que você tem que abandonar o alicerce. Isso quer dizer que você tem que replanejar o direcionamento disso, a conclusão, o objetivo. Se nós estivermos falando de um relacionamento, ok, aonde nós vamos chegar? Nós viemos até aqui e aconteceu esse fato, que nos desestruturou. Isso é um fato, ok. E agora? O que nós vamos fazer e construir de agora em diante? Lembre-se dos ciclos da vida. Lembre-se que tudo o tempo todo está em movimento, tá? Muitas vezes simplesmente virar as costas e desistir pode ser o que o inimigo deseja
E pode ser você o seu maior inimigo e achar que virar as costas e desistir o que você pode fazer para afrontar o outro. Mas quando você perde uma relação, o outro perde, você também perde. A desistência não leva ambos à felicidade. A reconstrução, sim. A maturidade dessa reconstrução, sim. Se dar uma segunda chance não é ser bonzinho com o outro. Se dar uma segunda chance é ser altruísta consigo mesmo. É dizer, ok, eu aprendi com isso. Essa lição eu não erro mais, eu já aprendi. Essa lição, o outro que está comigo também não vai errar mais, porque ele já aprendeu. Então, vamos embora para as próximas lições, vamos ver o que mais nós podemos aprender junto. A gente está numa jornada, existem várias etapas, várias dificuldades, vários desafios. Olhe para essa circunstância como um desafio a mais e não como algo decisivo que não valha mais a pena e que ele seja derradeiro. Muito pelo contrário, tá? Lembre-se que a base é forte, é grande. Aonde se vai chegar, os projetos é que tem que ser revisto e reconstruído, tá? Lembre-se dos ciclos da vida, tá? Essa morte não é o fim, essa morte é ok. Nós mudamos a forma, mudamos esse conteúdo e agora a gente retoma isso, tá? Tem uma energia aí de entendimento, e entendimento passa justamente por isso, tá? De consertar o que precisar ser consertado e não de desistir, não de desistir. Creia, a desistência é um atalho que te leva a lugar nenhum, a um recomeço desnecessário. O respirar, o descansar vai te trazer para dentro de você e vai fazer com que você perceba o que pode, deve e o que a tua capacidade de realização e adaptação à nova etapa exige. E aí você está pronto, porque você se concentrou e está pronto para uma nova etapa. E essas novas etapas, elas são salutares, porque tudo que é o mesmo não traz novidade, não traz aprendizado. Já se esgotou em si mesmo, em si só. E essa possibilidade de reconstrução, de um novo olhar para uma mesma situação, é que faz com que as relações, os projetos sejam longínquos, tenham forma, energia de longo prazo. Nós vamos abrir o salário cigano para ter mais detalhes aqui dessa jogada de touro, sol, lua e ascendente, agosto de 2022. Olha ali. Deixa as ilusões de lado. Tem coisa que pertence somente aos filmes que são ilusórios. Se atenha, tá? Ao lúdico, ao bom, às conversas, aos entendimentos. Faça o que precisar ser feito, mas nesse caso, a foice ela está aqui em obstáculo, sem grandes cortes. Faça uma poda pequena, apare as arestas, apare as diferenças, mas não faça cortes drásticos, realinhe-se, ok? Tudo muito estruturado. Precisa reconhecer a importância disso. Não pode ser simplesmente jogado fora, não visto. As nuvens falam da tempestade que é passageira. Não existe tempestade que perdure, não é mesmo? Tá? Então ela vem junto com essa torre dizendo para você, calma, repense, reestruture, não desista. Traga o novo, traga
um frescor para essa situação, novas ideias, novas formas de agir, novo entendimento. Taurino, taurina, algumas condições da nossa personalidade às vezes nos colocam em mais do mesmo. É preciso ver que alguns elementos da nossa personalidade, eles contribuem para um crescimento. E mesmo essas características, em algumas circunstâncias, precisam ser revistas, porque elas nos empacam em algumas circunstâncias, em alguns crescimentos. Vou dar um exemplo. Qual é a diferença entre teimosia e determinação? Ok? Pensa sobre isso. Boas considerações, boas decisões para esse mês de agosto. Taurinos, taurinas, muito obrigada pela atenção de vocês. Respirem. Muito obrigada mais uma vez. Até lá. Até a próxima. Fiquem todos com a paz de Cristo. Tchau, tchau.